Pessoal, quero pedir encarecidamente desculpas para vocês. Estava fazendo a reportagem lá fora, mas na rua vocês sabem como é que é. A internet cai, às vezes derruba aqui o Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Mas aqui é feito com muito carinho, com muito respeito sempre. Peço muito obrigado a todos os inscritos, quem está chegando agora, todos os ouvintes, todos os seguidores, todos os telespectadores do canal Gato Mestre. Vai lá no YouTube, canal Gato Mestre Camisas. Sentem o dedo nos likes, deixem seus comentários, curta, comentem, compartilhem e se inscrevam. No Instagram, Gato_Mestre FC e no TikTok, canal Gato Mestre. Estou aqui no Maracanã, irei acompanhar Fluminense e Lanús, Copa Sul-Americana, segundo jogo de quartas de final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Galera, estou aqui no hall História do Maracanã. Iremos fazer a cobertura do jogo Fluminense e Lanús, Copa Sul-Americana 2025, direto do estádio do Maracanã, fase quartas de final, segundo jogo. Galera, vem com a gente, curiosidades futebolísticas, reportagem, zona mista, entrevistas coletivas, é aqui no canal Gato Mestre. Vem com a gente, galera! A todos, arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino. Vamos con la primera pregunta. Maurício, boa noite. Giba Pérez, do GE. Eu queria que você desse sua análise do que você viu de fragilidade do Fluminense nesse confronto que você conseguiu explorar para conseguir essa clasificação. Bueno, hemos pasado la eliminatoria con un rival de mucho nivel, de mucha jerarquía individual y también colectiva. Los partidos fueron muy ajustados, tanto como en Lanús, que creo que nosotros merecimos un poco más, y hoy que el rival creó muchas más situaciones que en el partido en Argentina. Sabíamos que el inicio es muy fuerte en este estadio, lo sufrimos, ahí nos pudieron convertir. Ahora sabíamos de que si teníamos precisión cuando bajaran el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa. Ellos arriesgan mucho, para mi manera de entender, en dar el paso adelante y jugar con el fuera de juego, y ahí creo que vinieron nuestras oportunidades, ¿no? Con los espacios, con la pared del gol, con cambios de orientación. Jugar un poco con la desesperación del adversario. Sobre todo cuando hicimos el gol, yo creo que ahí ellos se desordenaron mucho más, tuvimos más posibilidades de salir, pero jugamos con un rival de mucho nivel, con jugadores de mucha jerarquía. Este tipo de eliminatorias son muy ajustadas. Un detalle y por toda nuestra gente. Esto va a ser un partido que nos va a ayudar mucho a ganar confianza porque supimos pasar el primer arreón de Fluminense, que fue muy fuerte, y supimos adaptarnos a las circunstancias. Buenas noches, Mauricio. Hoy son chicos que empezaron a trabajar en nuestro proceso y siempre es un club que voy a tener aprecio. Buenas noches, Mauricio. Rivales de alto nivel siempre son difíciles, son muy ajustados. Vamos a esperar primero el resultado. Es una posibilidad que nos toque o Alianza, entonces hay que esperar. Pero bueno, es un momento de disfrutar, de hablar de nosotros, de mis jugadores, del esfuerzo que han hecho. Nos queda poco tiempo para disfrutarlo, pues ya tenemos que prepararnos para el domingo, pero sin duda que vamos a estar expectantes del rival que nos toque. Después de lo que sucedió en el entretiempo, no habitual, 36 minutos detenido el partido y la conclusión. Y por toda nuestra gente, esto va a ser un partido que nos va a ayudar mucho a ganar confianza porque supimos pasar el primer arreón de Fluminense, que fue muy fuerte, y supimos adaptarnos a las circunstancias. Buenas noches, Mauricio. Este triunfo
les permita a todos regresar contentos, que todo lo que pasó hoy, bueno, pueda quedar, por lo menos aprender, pero que pueda valer la pena todo este esfuerzo y bueno, muy agradecido por el apoyo y bueno, ojalá que este triunfo es para todos nuestros hinchas, para todo nuestro club, porque a nosotros nos cuesta mucho armar equipos, traer jugadores y la verdad que los chicos se han esforzado un montón, así que estoy muy agradecido a ellos, a mis jugadores, a los hinchas y obviamente que es para todos ellos. Finalizamos la conferencia. Gracias. Encerrada a entrevista coletiva do técnico Maurício Pellegrino, após o empate em 1-1 com o Fluminense, resultado que classificou Lanús para as semifinais da Copa Sul-Americana. Boa noite, Renato. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. O Fluminense criou muitas chances no primeiro tempo, né? E no segundo tempo a intensidade, não sei se abaixou. Queria que você explicasse por que essa diferença tão gritante do primeiro para o segundo tempo e por que você optou por substituir o Hércules no primeiro tempo e não utilizar também o Lima no segundo tempo. Obrigado. Quanto ao jogo, você falou bem, nós dominamos o primeiro tempo, fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não fez. Caímos um pouco de rendimento no segundo tempo. Não adianta a gente falar a mesma coisa, que eles vão falar, ele vai falar com o mesmo discurso, a mesma coisa de sempre, é o desgaste do time. Então, quanto ao Hércules que você pediu, por exemplo, ele não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Então, essas informações as pessoas não têm, quem tem o treinador. Então, ele pediu para sair de novo, porque não aguentava mais ficar em pé sequer, cheio de gelo. Por isso que ele foi substituído. Mas aí as pessoas acham que o treinador mudou errado. Quer dizer, as pessoas não têm as informações. Claro que eu não queria mudar o Hércules, tirar o Hércules no intervalo do jogo, mas tive que tirar justamente por isso, que ele não aguentava ficar em pé. Segundo tempo, como falei, a gente caiu um pouquinho de produção, mas mesmo assim o jogo estava controlado. Infelizmente, num contra-ataque deles, nós tomamos um gol de empate. Tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Tá, agora eu te pergunto, o Lima entraria no lugar de quem? Responde você para mim. Ué, então deixa o técnico decidir. Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Então pronto, eu tenho 5 substituições. 2 eu fiz no intervalo do jogo. Renato. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado contra o futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de Guardiola. Então, hoje em dia, no futebol, nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, nós já caminhamos para um caminho que, infelizmente, todos nós, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque ele não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Segundo tempo, coloquei nós infelizmente tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Keno, jogadores do Keno, principalmente jogador do drible que abre a defesa.
Depois eu coloquei o Canal, que já não aguentava mais, porque jogou na Argentina, jogou em Salvador, como jogou o Hércules, não aguentava mais. Coloquei o garoto Riquelme, que é outro garoto do drible. Pensei em colocar o Soteldo. Já o Soteldo está aqui no meio, ninguém gosta do Soteldo. Eu falei para você, no futebol, o cara é titular da seleção venezuelana. O cara, por onde passa, é o cara que eu pedi. O único jogador que eu pedi para o Fluminense trazer foi o Soteldo, justamente que é o jogador que abre a defesa do adversário, 1 para 1. Ele entrou em 2 jogos, o Fluminense perdeu os 2 jogos, as pessoas estão culpando o Soteldo. Onde nós vamos parar com o futebol? Não é aqui, no Fluminense, é em todo lugar. Em todo lugar. Os treinadores não têm mais paciência para essas coisas. Quando esses treinadores mais antigos pararem, aí de repente vocês começam a valorizar bem quem está começando, com novas ideias. E aí vamos ver onde que o futebol vai parar. Volto a repetir. Grave bem essa entrevista que estou dando hoje. E eu já dei há 2 meses atrás. Daqui a pouco só reprisar minha entrevista. Bem que o Renato tinha razão. Hoje em dia ninguém é bom. Infelizmente. Trabalhando para pensar e ele vai fazer a coisa errada. Eu vou explicar o que acontece com o Everaldo com o Cão. O futebol hoje em dia tem uma bola parada. Tanto ofensivo como defensivamente, é importante jogadores que tenham um bom cabeceio. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas no geral ele contribui bastante. É um jogador que sabe fazer um pivô lá na frente. Ele tem as características totalmente diferentes das do Cano. No meu entender, o Everaldo, na minha opinião, ele se encaixa melhor no meu esquema de jogo. Simples, nada contra o Cano. Tanto é que o Cano, você fala assim, o Everaldo joga as principais partidas das Copas. Principais partidas do Copa. Eu acho que o principal campeonato que o clube disputa é o Campeonato Brasileiro. Quem joga o Campeonato Brasileiro é o Cano. Então deixa os 2 jogarem. Põe os 2 para jogarem. E torço muito que tanto um quanto o outro façam gols. Então essa é uma opinião. Agora, se o treinador começar a botar em campo toda vez que o torcedor quer um jogador, aí vai ficar difícil. Fica difícil o treinador trabalhar. Bem difícil. São as escolhas. Escolhas que o torcedor gosta de um jogador ou outro. E o treinador vê o que é melhor para o clube. Eu, pelo menos, sempre vejo o que é melhor para o clube. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. Eu sei da capacidade de cada um. Então, é uma opinião. Talvez o treinador tenha outra posição. Não sei. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. A Sul-Americana passou pro Fluminense agora, com essa eliminação pro Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana, agora no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, de repente, voltar à Libertadores da América via Campeonato Brasileiro? Obrigado. Como você falou, a gente é da Sul-Americana, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Agora é voltar as atenções, já que nós temos o brasileiro totalmente para o brasileiro. Agora a gente vai ter as mesmas condições que os outros clubes, que a maioria deles estão disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fluminense fica se desgastando durante a semana, os clubes ficam esperando o Fluminense no final de semana. Agora, pelo menos, todo mundo vai se desgastar. Obrigado, Renato. Gente pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Entrevista do técnico Renato terminou agora aqui e ele falou que ele pediu demissão para o presidente Mário Bittencourt, galera. Essa aí agora... surpreendente, hein? Surpreendente. Renato, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. A Sul-Americana passou para o Fluminense agora, com essa eliminação do Lanús. Domingo já tem um clássico contra o Botafogo. Você sempre falou que o Fluminense, esse time, está sempre no tiroteio por causa da quantidade de jogos no futebol brasileiro. É um adversário que o Fluminense não vence há bastante tempo. O que extrair dessa eliminação hoje da Sul-Americana,
agora no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense, de repente, voltar a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Obrigado. Galera, estive aqui no Maracanã, clima quente no final, o técnico Renato Gaúcho pediu demissão, deixou seu cargo à disposição depois da eliminação na Copa Sul-Americana para o Lanús. Terminou Fluminense 1, Lanús 1, Canóbio marcou para o Fluminense e Aquino empatou para o time argentino no segundo tempo, galera. Foi tenso a coletiva do técnico Renato Gaúcho, tá lá no canal Gato Mestre. Galera, acompanha lá a gente lá, vai lá na barrinha de procura, canal Gato Mestre Camisas, o verdadeiro e oficial de coleção de camisas históricas. E no Instagram, Gato_Mestre FC e no TikTok, canal Gato Mestre. Galera, estive aqui no Maracanã, não deu para o Fluminense. Fluminense está fora da Sul-Americana, mas continua no Campeonato Brasileiro, está em 8º lugar. E na Copa do Brasil, em dezembro, semifinal contra o Vasco. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.